Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na TV Tati SBT, no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe Anderson Farias Ferreira. Anderson Farias tem 48 anos, é natural de São Paulo, formado em gestão pública, é servidor público do município de São José dos Campos desde 1999, quando começou a colaborar nas administrações do prefeito Emanuel Fernandes e, posteriormente, Eduardo Cury. Colaborou também na Câmara Federal, presidiu o partido PSDB em São José dos Campos e foi eleito vice-prefeito na chapa com Felício Ramute em 2020. No primeiro mandato de Felício Ramute foi secretário da Governança. Anderson Farias completa um ano de mandato. É um prazer recebê-lo em nossos estúdios. Eu que agradeço, Fabrício, pelo convite. Prefeito, eu já começo voltando à época da Covid. Você esteve na linha de frente da Covid-19, no combate, na preservação de vidas na cidade, foi acometido pela doença, chegou a ser internado, foi para a UTI. Como foi, como gestor público, estar inserido nesse momento na pior adversidade de saúde da história recente do mundo? Olha, Fabrício, você colocou, acho que bem resumidamente, pior. A adversidade realmente foi uma pandemia que afetou, o mundo inteiro. E desde o início nós sempre acreditamos do ponto de vista de que a saúde era a prioridade e nós tínhamos que naquele momento ter todas as cautelas. Eu jamais esperava, jamais de ser acometido, ter 76% do meu pulmão comprometido e ficar internado. Graças a Deus eu venci. E aí eu também entendi até de uma forma melhor, como eu tinha visto já vários casos que passaram pelos hospitais, e principalmente no nosso hospital em São José dos Campos, onde nós víamos as pessoas comemorando quando saíam como vencedores. Eu fiz essa introdução até porque a gestão do Felício Ramute e do Anderson Farias no combate à pandemia, ela foi extremamente exitosa, com ações afirmativas como a construção de um hospital de retaguarda e a questão da vacinação em massa da cidade de São José dos Campos, que foi muitas vezes além do que os estados e municípios de outras regiões brasileiras procederam nesse enfrentamento. Como é que foi conciliar essa questão nessa época? Olha, primeiro a saúde foi a prioridade durante aqueles 2 anos e meio de pandemia, principalmente de nós não deixarmos faltar absolutamente nada para nenhum cidadão de São José dos Campos. Seja de qualquer tipo de medicamento ou atendimento médico, de um leito, para que a gente pudesse ter essa estrutura, a construção do hospital de retaguarda, o hospital municipal ficar de uma forma quase que específico, exclusivo para atendimento da Covid e várias outras ações. E o pós-pandemia, que é uma recuperação econômica. Uma pandemia que se deixou sequelas, que até a data de hoje nós não sabemos todas essas sequelas que ela deixou, mas temos o reflexo da questão da economia, para que as pessoas continuassem vivendo, como é que a gente pode ter esse tratamento de qualidade de vida. E essa reinserção na vida social foi muito significativa. Sim, essa reinserção, a falta que nós sentimos de dar um abraço nas pessoas, a falta de convivência, é legal, todo mundo descobriu o e-commerce, todo mundo descobriu a reunião virtual, que não havia mais necessidade de estarmos trabalhando todos no mesmo local, poderíamos fazer reuniões à distância, não precisaria se deslocar em viagens para fazer a reunião, tudo isso nós aprendemos. Mas também nós aprendemos a dar valor para muitas coisas que nós já não dávamos mais valor. Acho que isso foi um grande ensinamento que nós tivemos no mundo, em que era condições e nós temos condições de viver com muito menos. Passada a pandemia, a decisão do prefeito Felício Ramute em aceitar o convite para levar a forma de governar São José dos Campos para o estado de São Paulo. E aí a renúncia e a sua assunção ao cargo de prefeito. Como é que foi essa notícia? Você já esperava, já estava nessa expectativa? Não, de forma alguma não tinha essa expectativa. Primeiro eu admiro muito o Felício como pessoa, sou amigo dele há muitos anos, tive a oportunidade de trabalhar junto com ele em outras administrações, mas ele também achou que ele precisava fazer um movimento com relação à política do Estado, principalmente nas relações que nós tivemos com o Estado, e o Felício teve como prefeito de uma cidade, com a importância que é São José dos Campos, na relação, por exemplo, durante a pandemia, com o governo do Estado, onde se houve muitas divergências do ponto de vista de ações políticas. Da divergência, O Felício nesse embate, porque realmente não havia diálogo, era um governo extremamente fechado no que tange as suas decisões, eu acho que a partir desse enfrentamento,
né, maximizou ainda mais a necessidade de uma forma diferente de fazer política, que era a forma que vocês imprimiam nos 2 mandatos que estavam em curso. E o Felício tem uma forma muito diferente, que, aliás, hoje nós podemos ver como ele como vice-governador, mas vamos chegar até a data de hoje. Lá atrás ele se colocou. Então, primeiro, isso eu admiro muito a pessoa do Felício pela coragem. Primeiro porque a lei eleitoral assim exige. O executivo, né, eleito, um prefeito, um governador, um presidente, mas para alçar um outro cargo na eleição, ele precisa renunciar ao cargo. E a cidade recebeu bem essa... Diferente de um vereador, de um deputado, que essa não precisa. condição, né? E aí ele trabalhou de forma muito transparente, Fabrício, conversando com muitas pessoas. Eu me lembro que o Felício, quando teve essa decisão, ele falou, olha, eu só vou tomar a decisão realmente final. É uma decisão muito importante, né? Ele falou, é uma das decisões mais importantes da minha vida, mas eu só vou tomar depois que eu conversar com todas aquelas pessoas que também me apoiaram quando eu me coloquei candidato a prefeito. Você comentou uma questão, né? Que é essa confiança que o Felício teve na sua indicação, até por meio da sua experiência, né? Você praticamente pôde colaborar com todas as áreas da administração pública de São José dos Campos desde 1999. Departamentos, secretarias, esteve à frente de todos os processos. Isso facilita na hora de você tomar uma decisão como prefeito da cidade? Ele facilita e dificulta, né? Ele facilita porque realmente eu tenho um pouco de conhecimento a mais, até para que a gente possa discutir algumas ações. Mas ele também pode dificultar porque ele pode me trazer alguns medos também. Na administração pública, quando você conhece, a gente tem que ser inovador, arrojado, acreditar nas questões que você realmente tem como prioridades para a mudança da vida das pessoas, para ter uma cidade ainda melhor. Eu acredito e defendo os valores de família, né, valores éticos, valores que é possível fazer a política de forma diferente. Então também tem alguns valores que eu defendo. O governo Felício Anderson, que teve a colaboração do Ricardo Nakagawa, além de incorporar esses itens, buscou o desenvolvimento da cidade, né, a definição de um modo operandi para que a cidade não definitivamente ficasse refém dos seus próprios recursos, procurando inovação, e trouxe pela primeira vez um selo que eu acho que consolida a cidade, que é o selo de cidade inteligente. Como é que você conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? Olha, isso, Fabrício, vamos lá. Isso é um trabalho de um grande time, de gestão. Acho que a primeira coisa que nós precisamos ter alguns valores e que eu não abro mão, que isso já aconteceu ao longo até de outros governos, como você bem colocou, que já são algo que esse grupo já demonstrou em questão de valores, seriedade com gasto público, gestão, ouvindo as pessoas, sabendo empregar o dinheiro de forma em prioridades que nós temos que ter, obras de infraestrutura que atrai desenvolvimento para a cidade, a certificação da cidade, que é o selo, né, não é um prêmio, é uma certificação de uma primeira cidade e a única cidade do Brasil certificada com normas internacionais, apenas 79 cidades no mundo. Isso é uma certificação que a cidade ganhou, não foi o Felício, não foi o Anderson, né? Foi a cidade que ganhou essa certificação. E isso também atrai os olhos de investidores, para que possam investir na nossa cidade. E não tem o maior programa social do que ter emprego, gerar emprego. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Conversa de Bastidores de hoje, que recebe o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso programa Conversa de Bastidores, que recebe hoje o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, num balanço do seu primeiro ano de governo. Prefeito, recentemente o senhor foi à frente num momento difícil, onde alguns atentados foram ocorridos em escolas em outras regiões do Brasil, para acabar com a falsa sensação de insegurança nas escolas municipais. Como é que o senhor teve essa iniciativa? Olha, primeiro, Fabrício, uma tragédia que aconteceu no dia 27 de março em São Paulo, com o caso da escola estadual. Ali nós já no próprio dia 27, quando aconteceu esse caso, nós
já nos mobilizamos, lembrando que as nossas escolas, nós temos vigilantes, todas as nossas escolas, né, do Fundamental 1, Fundamental 2, temos vigilantes, não são porteiros e nem zeladores, são vigilantes, não são armados, mas são treinados para a questão de segurança de todos os nossos alunos e educadores. Nossas escolas têm botão de pânico, temos alarme, temos câmeras, então nós temos uma estrutura para garantir a segurança. Mas naquele momento, Fabrício, como é que, né, ver uma cena daquela, né, um acontecimento daquele, nos deixa todo mundo muito apavorado. Você imagina as mães, imagina se os pais, eu sou pai, você é pai, de ter nossos filhos. E você começar a receber informações de ataques. Então, nós precisávamos dar uma resposta rápida para que a gente pudesse mostrar aos pais e às mães que as escolas eram seguras. Então, seja com a presença da nossa Guarda Municipal, dos nossos policiais militares, enfim, com as nossas forças de segurança, as forças policiais nas escolas, até a Polícia Civil. E também combater as fake news, né? Porque se aproveitam, né, muitos jovens, e aí você vai entender por que os jovens fez aquilo por uma questão de uma brincadeira num momento completamente errado, mas também já era algo que a gente já combatia aqui na cidade, mas de uma forma sem divulgação. Mas o mais importante, Fabrício, que aí quando eu fui e pedi para que todos os pais participem da vida e da rotina da escola. Da vida e da rotina do seu filho já é uma obrigação, não preciso nem eu pedir. Né? Participe da vida do aluno, do seu filho, olha a bolsa dele, uma olhada no celular dele também de vez em quando, do que ele está mandando, o que ele posta nas redes sociais, mas participe da rotina da escola, juntamente com a direção da escola, qual é a rotina da escola, conheça a escola, conheça todos os funcionários, isso é muito importante. Aliás, isso são os dados. Onde nós temos as escolas com o maior número de participação dos pais, as notas dos alunos são melhores. Então, essa participação é super importante, mas nós tivemos esse caso. Acho que hoje, graças a Deus, mais tranquilo, mas continuamos em alerta. Prefeito, eu tenho acompanhado a sua gestão e eu vejo que algo que lhe traz para perto é a questão da regularização fundiária. Né? O senhor tem entregue títulos de propriedade em todas as regiões da cidade, num processo que a cidade não via há muito tempo. Né? Como é que está hoje os processos de regularização fundiária para transformar esses bairros em bairros legais? Olha, Fabrício, acho que isso é uma grande prioridade também, na regularização fundiária. Você dar uma garantia para essas pessoas que estão há anos ali lutando para que ela tenha o mínimo de infraestrutura. E hoje você tem todo um processo, né, de restrições, onde o judiciário ou a promotoria não te permite fazer enquanto você não faz a regularização. Então, a gente tem eu tenho esse trabalho que conforme sai a regularização, que são os registros nos cartórios de imóveis, eu já vou pessoalmente entregar. Eu vejo não isso. Espero juntar o bairro, não vai regularizar. Não, saiu, eu já entrego, porque a gente possa ter agilidade, né? Rapidez para que a gente possa fazer a regularização desses bairros e transformar esses bairros com investimentos. Levar a gente possa levar infraestrutura, públicos, né? Que aliás, o que eu ouço de 100% das pessoas para qual eu entrego essa regularização, prefeito, eu quero pagar imposto, eu quero contribuir, né? Mas ele também quer receber e com direito. Então, precisamos fazer isso, corremos atrás, o trabalho é feito de forma diária, semanalmente, todo mês, permanente, um departamento debruçado que só trabalha na regularização fundiária. O senhor está agora, né, concluiu um ano, indo para os 2 anos, né, um pouco menos da administração. Do apresentado no plano de governo, o que falta o senhor entregar para a cidade? Olha, a gente já estamos já em quase 76% aí de nosso plano já cumprido. É algo que já foi entregue e outros que estão em andamento, porque são prestações de serviço. Nós temos ainda algumas do plano com relação à saúde, seja da ampliação do nosso hospital municipal, a própria ampliação do nosso hospital Clínica Sul, a nossa 3ª unidade de especialidade que está sendo construída, 2 UBS que já estão em obra, que estavam no plano, mas tem a 3ª UBS que começaremos as obras dela agora no 2º semestre, que é do Pinheirinho dos Palmares. Na questão do esportes também nós estamos finalizando a alteração da nossa lei, da LIF, para que a gente possa ter incentivo ainda maior, que já estava também no nosso plano. Na parte de mobilidade urbana, o transporte público não estava no nosso plano de governo, mas é um compromisso da qual vamos fazer toda a mudança do nosso sistema de transporte público, uma frota 100% elétrico, um sistema. Tem essas áreas que ainda temos poucas ações para se fazer. Na Fundação Cultural, através da cultura, nós também já concluímos já a questão da nossa orquestra de formação, que nós já implementamos, todos os nossos pontos de circuito cultural da região central também, que fazia parte do nosso plano, também já hoje em execução. A revitalização do centro. A revitalização do centro. Então, nós temos várias ações, né, já em andamento, né, a gente está muito bem assim posicionado com relação aos nossos cumprimentos do nosso plano de gestão. Nós vamos agora para um quadro chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma afirmativa.
Ok? Ok. Política é? Transformadora. Uma cidade torna-se inteligente quando? Quando cuida das pessoas. Uma inspiração na vida pública. Minha mãe. O que costumava fazer antes de ser prefeito que precisou parar de fazer? Dormir mais. A São José que vejo em 2030. Uma cidade bem melhor. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebeu o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. A gente volta no próximo programa. Os bastidores da política você confere aqui na TV Tati SBT.